Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Análise pós-jogo, a primeira análise pós-jogo desse Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Vitória 0, Palmeiras 1. Um jogo truncado, um jogo muito físico, um jogo chato para a maioria que assistiu, eu imagino, e um jogo até irritante em alguns momentos, por chances perdidas do Palmeiras, por um ritmo bem abaixo. Mas é uma estreia fora de casa, com vitória, com 3 pontos, então não esperem tristeza aqui também não. O clima da análise pós-jogo é um clima bom. Então vem comigo, vamos falar dessa vitória do Palmeiras, porque tem vários detalhes interessantes pra gente conversar aqui. Já deixa o seu like pela vitória, estrear em Brasileirão com 3 pontos sempre é bom, ainda mais fora de casa, certo, meus amigos? Vamos lá. O Abel ele escalou um time alternativo para esse jogo, que era algo que eu nem estava imaginando, mas que faz sentido. E eu falo sobre esse sentido mais pro final da nossa análise pós-jogo. Taticamente, foi um Palmeiras que entrou mais ou menos com a mesma ocupação de espaços que sempre se vê, mas com algumas mudanças. Por exemplo, na saída de bola, principalmente no início do jogo, a gente via algumas alternativas para aquela saída de 3 que o Palmeiras sempre faz. Duas alternativas principais. Em alguns momentos, você tinha o Mike junto aos zagueiros, fazendo a saída de 3, com uma trinca à frente, uma trinca de meio campo. O Menino mais centralizado, fazendo mais a função que o Aníbal faz quando é titular. O Rios como um meio-campista mais pela direita e o Veiga como um meio-campista mais pela esquerda. Em outros momentos, você tinha o Menino recuando ainda mais próximo aos zagueiros para liberar mais o Mike pela direita e o Rios tá um pouco mais próximo ali do centro do campo. Você tinha essas variações e em ambas você tinha Vanderlan bem aberto pela esquerda, Estevão bem aberto pela direita e o Endrick e o Rony como uma dupla de ataque pelo centro do campo. Foi um início amarrado, só que o 1-0 do Palmeiras, ele sai justamente numa bela construção, inclusive, usando exatamente essa ocupação que o Abel colocou para campo e essa maneira de atacar que ele propôs ao time, vamos dizer assim. Porque é uma construção que começa lá de trás, justamente com o Mike junto aos zagueiros, fazendo essa saída de 3, e o Gabriel Menino recebendo centralizado, sendo esse primeiro volante no momento de construção, fazendo a função que faz o Aníbal Moreno justamente. À frente do Menino, você tem Veiga como meia pela esquerda, Rios como meia pela direita. Ele aciona o Veiga num passe vertical, que manda a bola pro Endrick, o Endrick ajeita pro Rony, o Rony faz o pivô justamente para Rios, que era esse meia pela direita, infiltrando para finalizar e para fazer o gol. E quando essa bola chega no último terço ali, chega nos atacantes, você consegue ver também Estevão bem aberto pela direita e Vanderlan bem aberto pela esquerda. Então é um gol justamente explorando isso, é um gol em que a parte coletiva, né, que essa ocupação de espaços do Palmeiras gera espaços, gera possibilidades para os jogadores e individualmente o time toma boas decisões. Então quando você junta isso, uma parte coletiva que contribui e individualmente você toma boas decisões, sai uma boa jogada e o Palmeiras consegue fazer 1-0 nisso. E um destaque que eu observei nesse gol e que até uma boa deixa para eu falar individualmente é em relação ao Gabriel Menino. Porque o Gabriel Menino nesse gol ele faz um negócio que fazia muito tempo que ele não fazia no Palmeiras, que é esse passe vertical, esse passe que quebra a linha de marcação. Ele faz muito bem isso no gol do Palmeiras, encontrando o Veiga entre as linhas do Vitória, né, nas costas dos volantes do Vitória. E é isso que a gente espera do Gabriel Menino, é para isso que ele foi escalado como esse primeiro homem na construção, para fazer justamente isso. Ele consegue fazer isso no gol, só que é impressionante como o menino é inconstante dentro do jogo, como o menino é irregular dentro do jogo. Ele faz esse belo passe no lance do gol, né? Inicia essa construção do Palmeiras e no lance seguinte ele já tá dominando a bola errada porque ele tá desligado, sabe? E tiveram vários lances assim no jogo. Às vezes ele dá um belo passe e depois ele desliga, dorme na marcação, erra um domínio, erra um passe bobo. Então realmente tem sido uma constante em relação ao Gabriel Menino. É uma pena, porque a gente sabe que quando ele tá num alto nível, ele pode contribuir muito pro time, mas realmente é complicado. O Gabriel Menino é um jogador que você sempre assiste o jogo meio que uma pulga atrás da orelha. Pelo menos comigo, pelo menos é assim. Você sempre fica imaginando, pô, ele não pode desligar, e quando desliga, geralmente dá algum problema, então complicado. Foi bem no lance do gol, mas não dá pra ser tão irregular assim. Eu preferia que ele não desse nenhum passe de gênio,
mas também não desse essas desligadas, fosse um cara mais regular. Essa é a parte ofensiva. Defendendo, o Palmeiras ele veio num 4-4-2, que é bem padrão quando o Abel usa 2 zagueiros de origem, né? Quando não usa 3 zagueiros. Um detalhe que eu achei interessante para esse jogo foi o Rony muitas vezes voltar pelo lado esquerdo, porque o natural seria mais o Veiga voltar por ali, pelo posicionamento dele, né? Como um meia mais pela esquerda, e o Rony uma dupla do Endrick. Mas sempre que dava, os dois trocavam. O Veiga ficava mais junto com o Endrick ali no 2, do 4-4-2, e o Rony voltava pela esquerda. Até para tentar, né, ter o Veiga e o Endrick mais descansados, mais preparados para um contra-ataque. Enfim, eu achei uma alternativa interessante. E fora isso, era a linha de 4 lá atrás, Gabriel Menino e Rios como 2 volantes, o Estevão voltando pela direita e o Endrick lá na frente. Foi um primeiro tempo, não só um primeiro tempo, mas enfim, falando especificamente do primeiro tempo, bem burocrático do Palmeiras, né? O Palmeiras fez o gol e administrou, até poupou energia em alguns momentos. Isso ficou bem visível, alguns erros de passe irritaram, principalmente do Mike ali na saída de bola, que ele errou bastante no primeiro tempo, mas o Palmeiras só foi realmente sofrer uma grande chance depois do 1-0 lá nos acréscimos, num lance de linha de fundo, que o Everton faz uma defesaça. Eu acho que foi inclusive a grande chance do Vitória no jogo. E ponto positivo pro Everton, preciso falar aqui mais uma vez, depois de falhas no Paulistão, ele fez uma bela final contra o Santos e mais uma vez vai muito bem nessa estreia do Palmeiras. Quando a gente vai pro segundo tempo, que também volta truncado, também volta corrido, o Abel começa a fazer suas trocas ali com 15 minutos, ele coloca o Luiz Guilherme no Estevão, que basicamente para fazer a mesma função, só que com um gás novo, mas me irritou algumas tomadas de decisão do Luiz Guilherme ali, acho que dava para ter matado o jogo em alguns contra-ataques. Ele coloca o Lázaro no lugar do Endrick, o que me indica que o Endrick ainda está com a minutagem controlada pelo departamento do Palmeiras, departamento médico, núcleo de saúde e performance, me indica que o Endrick ainda está com uma minutagem controlada, senão ele não teria saído tão cedo, o que me traz questionamentos em relação a essa próxima sequência de jogos que o Palmeiras vai ter. Não sei se não seria uma boa ideia poupar o Endrick pelo menos no próximo jogo aí, porque a tendência tem sido o Endrick ser titular, mas sair rápido no segundo tempo para dar uma controlada. Vamos ver o que o Palmeiras vai fazer nesses próximos jogos. Depois ele coloca o Fabinho no Richard Rios, que já estava amarelado, e o Flaco no Veiga, que já estava morto ali também, num lance ali, bem antes de sair, o Veiga já deu, tava visível que o Veiga estava esgotado, então o Abel faz essas trocas, e assim, por mais que não tenha sido um segundo tempo muito divertido de ver, com certeza não foi um segundo tempo chato, imagino para a maioria que assistiu, foi um segundo tempo controlado pelo Palmeiras. Mesmo sem ter mais posse de bola, foi um Palmeiras que não sofreu, que não foi incomodado pelo Vitória. E na minha visão, a proposta do Palmeiras para o segundo tempo meio que foi essa. Então o Palmeiras teve sucesso na sua proposta, não foi incomodado pelo Vitória, tanto que a grande chance de gol do jogo é do Palmeiras, no lance que o Rony intercepta o passe do goleiro, e é um gol que o Rony perde e que não se pode perder, ainda bem que não fez falta, o Palmeiras conseguiu se defender bem, mas é um gol que poderia cravar ali os 3 pontos, né, o 2-0, cravar a vitória. É um gol que o Rony não pode perder de jeito nenhum, não tem nenhum cabimento, foi a grande chance do jogo. No geral, foi um jogo muito truncado, como eu disse, foi um jogo muito físico, foi um jogo de pouco brilho técnico. Não foi um grande jogo do Palmeiras, mas como eu disse, na minha visão, foi um jogo controlado. Tá? Não vou dizer que não tiveram lances irritantes, não vou dizer que o ritmo do jogo não foi chato, tiveram lances irritantes sim, mas eu acho que 1-0 do Palmeiras cedo meio que tendeu para essa atuação burocrática depois de estar na frente do placar. Talvez se o Palmeiras não tivesse feito 1-0 tão cedo, com 20 minutinhos ali, talvez sairia mais pro jogo, estaria um pouco mais solto, teria um ritmo maior, mas como fez 1-0 cedo, eu acho que isso acabou tendendo para um jogo mais burocrático do Palmeiras. E pelo contexto todo, assim, vamos combinar, era um adversário que não era molezinha também, né? Campeão da Série B, voltando à elite depois de 5 anos, né? Estreando em casa, com estádio lotado, né? Querendo vencer o jogo. O Palmeiras entrando com um time alternativo, um gramado alto, um jogo truncado. Um Palmeiras que claramente estava poupando energia em alguns momentos. Isso ficou muito visível, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Vários lances que o Palmeiras prefere parar a bola, tocar para trás, segurar, esfriar o jogo. Lances, por exemplo, que o Everton poderia repor a bola com mais velocidade, ele espera, esfria o jogo. Então, claramente, isso foi uma decisão do Palmeiras.
tá? Claro que não foi uma decisão do Palmeiras não conseguir matar o jogo, como poderia ter matado, mas foi uma decisão do Palmeiras ter esse segundo tempo mais truncado mesmo, sem sofrer, né, controlando ali da maneira que poderia, e o Palmeiras conseguiu fazer isso. Assim, golear sempre é legal, né? Amassar o adversário é legal, e vão ter momentos no Campeonato Brasileiro que o Palmeiras vai precisar fazer isso. Definitivamente vai ter. Só que nesse momento, por esses fatores que eu citei, eu não vou reclamar não, gente, honestamente. Assim como vão ter jogos, como eu disse, que o Palmeiras vai ter que golear, vai ter que mostrar serviço, né, vai ter que amassar os seus adversários, tem jogos também que são difíceis, fora de casa, usando um time alternativo, que vai ser importante vencer o jogo administrando como o Palmeiras fez contra o Vitória. Mais uma vez, não foi uma grande atuação, mas eu acho que era um jogo que, pelo 1 a 0 rápido e pelos fatores que eu citei, o Palmeiras foi com essa proposta e conseguiu ter êxito nessa proposta. E voltando ao que eu falei no início do vídeo, de que fazia sentido mesmo o Abel entrar com um time alternativo, eu acho que essa proposta do Palmeiras pro jogo, de realmente amarrar, tem muito a ver com a próxima sequência. Tanto a escolha do Abel por usar alguns reservas, poupar alguns jogadores, quanto esse jogo do Palmeiras meio que poupando energia, eu acho que tem a ver com a próxima sequência de jogos, que realmente é muito complicada. Internacional em casa, Flamengo em casa, Independente Del Valle fora de casa na altitude e depois São Paulo fora de casa no Morumbi, a próxima sequência aí de 4 jogos do Palmeiras. É uma sequência que com certeza vai exigir muito mais do que o Vitória exigiu no Barradão na noite desse domingo, e vai ser uma sequência que o Palmeiras vai precisar ter o time completo, o time inteiro, fisicamente também. Só nesse próximo jogo contra o Inter, que talvez, se tiver algum jogador ali precisando muito de um descanso, ainda dê pra poupar, como talvez seja o caso do Endrick, não sei. Mas principalmente depois, Flamengo no Allianz Parque, Del Valle fora de casa e São Paulo no Morumbi, são 3 jogos que o Palmeiras vai precisar de uma sequência aí com o time completo, com o time inteiro, com o time num ritmo, numa intensidade alta. Então eu acho que esse jogo controlado contra o Vitória é meio que pensando nesses próximos. Claro, agora o Palmeiras tem que responder também positivamente nesses próximos jogos, porque talvez seja a primeira grande sequência difícil, o primeiro grande desafio que o Palmeiras vai ter nesse 2024, que tá só começando, tem muita água pra rolar ainda. Certo, meus amigos? Então, no mais é isso. Falei bastante aqui já, agora eu espero a sua opinião aqui nos comentários, manda aí a sua análise, o que você concorda, o que você discorda de mim, tô sempre lendo o feedback de vocês aqui embaixo, e se você chegou até aqui, não esquece de deixar o likezinho antes de sair e de se inscrever também aqui no canal, pra você não perder os próximos vídeos. Saiu o vídeo, inclusive o último vídeo ficou bem legal, fiz uma prateleira aí falando sobre as minhas expectativas para cada jogador do Palmeiras nessa temporada. Se você não viu, veja que ficou bem legal, e com certeza ao longo da semana sairão mais vídeos aí para vocês acompanharem. Certo, meus amigos? Então, no mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau!